Salve, salve, meus amigos aqui do Café Cultural, da Rádio Mega Brasil, tudo bem com vocês? Tenho certeza que sim. Mais uma vez estamos aqui abrindo câmeras e microfones para bater um papo sobre arte, sobre cultura, literatura, falar sobre coisas que fazem a gente ficar bem, que ler é sempre uma alegria, a gente sempre vai construindo coisas na nossa mente. Tem aqui mais um novo amigo, Vinícius Monfrinato. Vinícius, obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar aqui com a gente. E eu quero fazer a pergunta que eu faço para todo mundo, para começar. Quem é Vinícius Monfrinato por Vinícius Monfrinato? Quem é Vinícius Monfrinato? Eu acho que, em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade que você está me dando aqui de Imagina, falar um amigo. pouco sobre mim, sobre o livro. Eu acho que o Vinícius Monfrinato está se encontrando assim nesse quesito aqui da escrita, assim, foi onde eu realmente me encontrei aos 40 anos, né? No momento que eu comecei a escrever o livro A Garota da Ponte, e Uhum. eu acho que o Vinícius é um cara muito, eu acho que esforçado e muito determinado naquilo que ele quer fazer, assim, independente do que as pessoas possam imaginar ou achem, assim, eu acho que eu acredito muito no potencial e quando eu sinto algo que eu preciso fazer, eu vou lá e faço, assim, acho que é isso. Maravilha, nossa, super legal a tua resposta. Normalmente o pessoal começa a falar sobre formação, fala sobre família. Uma das primeiras vezes que o cara que falou sobre você, sobre o teu interior. Show de bola, adorei, adorei. Muito legal, muito legal. Vinícius, a tua formação, agora vamos voltar um passo atrás. A tua formação você é publicitário, né? Tava dando uma olhada no material. Isso, eu me formei em publicidade e propaganda, trabalhei um período nessa área, depois eu fiz Uhum. uma transição para a área de tecnologia, trabalhar Olha. com UX design, trabalhei em empresas de tecnologia, só que eu vi que não era aquilo que eu queria de fato na minha vida, Uhum. assim, entendeu? Ah, o meu trabalho ali não me fazia muito feliz, Certo. Nossa, essencial. é, então eu resolvi me dar esse momento, assim, de me perguntar o que eu quero para minha vida aos 40 anos, e foi aqui que eu encontrei a Show de resposta. bola, show de bola, que show de bola. E como é que foi esse negócio de você começar a escrever? Você sempre escreveu, sempre teve gosto por colocar palavras no papel, ou vai, numa tela de computador, hoje em dia, como se fala? Esse livro, na realidade, A Garota da Ponte, essa história ficou guardada no meu computador durante 11 anos. Olha Eu só. deixei, eu deixei ali, de escanteio na minha vida, fui percorrer outros caminhos, e aí no ano passado, eu conversando ali na minha terapia, falei assim, cara, eu não Uhum. estou feliz com o que eu estou fazendo da minha vida, entendeu? E aí eu comentei sobre o livro, que eu tinha um livro parado há muito tempo, e aí o Leandro, meu terapeuta, falou, gente, vai escrever, cara, pega esse livro e vai Olha. escrever. Foi o que eu fiz. Aí eu contei para minha cunhada, a Cíntia, eu tenho uma história aqui, o que você acha dessa Ah, história? E ela foi a primeira pessoa a ficar animadíssima, então aquilo me que deu uma legal. força, eu falei, cara, eu vou escrever, e é isso. Aí foi a partir daí que eu comecei a desenvolver. Aí eu parei na frente do computador, reli toda a história, Uhum. apaguei aquela história que eu havia escrito há 11 anos atrás Olha e só. reescrevi uma nova, com a mesma essência, e aí eu finalizei esse livro em um mês. Só. Vinícius, por que apagar e escrever de novo? Por que não simplesmente não ir reescrevendo pontos sobre o texto original? Interessante É, isso. né? Eu me fiz essa pergunta também. Eu acho que quando eu comecei a escrever o livro A Garota da Ponte, já existiam todos os personagens que estão nesse livro hoje, né? Tem a Simone, tem a Flávia, a Marta, Marcos, Carlos, enfim, tem esses personagens, mas eu acho que o rumo da história não estava muito satisfatório para mim. Eu não sei se era a minha vivência há 11 anos atrás, eu acho que Muito agora eu provável, né? estou mais. Então eu acho que eu tô mais. Fiquei mais maduro durante esses 11 anos e reformulei, mas eu quis manter a essência do primeiro, que a Tá? essência para mim era muito importante e fundamental para a história acontecer, entendeu? Tá. Já falando um pouquinho do livro, você lembra o que há 11 anos
te fez escrever essa história, uma história, uma ficção, mas uma coisa psicológica, uma coisa, sabe, que entra na alma das personagens do livro. O que estava rolando com o Vinícius há 11 anos que ele escreveu essa história? Eu acho que o que estava rolando era muita vontade de contar algo que tinha na minha cabeça, assim, de uma personagem desse trauma, e aí pode parecer muito bobeira, assim, mas eu nunca vou esquecer, eu estava assistindo um filme, e aí eu peguei e finalizei esse filme, não tinha nada, era um filme de romance, assim, e eu falei, cara, quer saber, eu acho que eu posso escrever uma história utilizando as minhas ideias aqui. Foi a partir desse filme que eu vi, e aí eu desliguei a TV e fui escrever, assim, a história que eu já tinha na minha cabeça, dessa personagem, da Simone, da Flávia, e com esse tema. Foi meio que eu queria ver se eu era capaz, eu acho, de escrever uma história que estava tão presente na minha cabeça. Tá. Uma coisa muito interessante, apesar de você ter reescrito, quase, vamos dizer, você reescreveu tudo, você manteve a essência, ou seja, você respeitou o Vinícius de 11 anos. Sim. Você respeitou aquele Vinícius que escreveu a história. Você atualizou, você colocou coisas novas, com certeza, mas aquele Vinícius que para quem foi importante escrever aquela história, se viu respeitado nessa nova história. Isso é uma coisa muito legal, muito importante, muito bom você ter feito isso. Eu acho que pode parecer loucura, mas assim, eu acho que quando eu decidi escrever com 40, agora eu já estou com 41, eu finalizei no final do ano passado a Garota da Ponte, parece que existiram dois Vinícius nesse período. Parece que eu peguei o Vinícius até os 40 anos, dei a mão, falei assim, daqui, deixa que eu sigo, deixa eu fazer a nossa história acontecer, mas eu vou respeitar aquela sua opinião que você teve há 11 anos atrás, assim, daqui eu sigo para fazer dar certo. Foi isso, eu respeitei realmente aquela essência e aquela vontade que eu tinha há 11 anos atrás de fazer esse livro acontecer. O Vinícius, e antes da gente entrar um pouquinho na história, o Vinícius de hoje, ele escreveria essa história? Ou tudo bem, você reescreveu a história, tudo, claro, legal. Mas assim, se você fosse começar do zero, hoje o Vinícius escreveria essa história ou não? Seria uma outra coisa, talvez? Eu tô quase parecendo psicólogo nessa aqui, né? Muito mais repórter, eu tô quase parecendo psicólogo. Não, mas é bom, é bom. Essa história eu escreveria não da forma, tanto é que eu reescrevi, assim, não da forma que eu escrevi há 11 anos atrás, assim, eu reescreveria essa história, como eu falei, mas utilizando a essência, assim, tanto é que eu reformulei muita coisa da primeira história. Eu acho que a primeira história ela estava muito mais dramática, pelo que eu me lembro, assim, e eu resolvi deixar porque o assunto que é abordado já é um assunto muito delicado, eu acho que de extrema importância ser abordado, ser discutido, ser falado. Então eu quis meio que em alguns momentos trazer uma leveza para aquilo, mas não deixando de abordar os assuntos que eu queria abordar ali na história. Maravilhoso, maravilhoso. Agora vamos entrar um pouquinho na história para a gente entender. O que é a Garota da Ponte entre segredos e mentiras? A Garota da Ponte entre segredos e mentiras é a história de duas amigas chamadas Simone e Flávia, que elas tentam lidar da sua maneira, cada um lida com a sua maneira, com os traumas que elas passaram durante a vida, então elas lidam com esses traumas do passado. A Simone, ela tem um problema sério de se relacionar com as pessoas, de acreditar e principalmente acreditar no amor, então ela afoga, digamos, todas as suas mágoas, as suas inseguranças, os seus medos, receios, na confeitaria dela, que é uma confeitaria de bolos realistas, e ela faz ali de tudo para aquele negócio dela acontecer. Já a Flávia, por um outro lado, a base para ela chegar até onde ela chegou na vida foi acreditar no amor, foi acreditar na esperança de que dias melhores viriam. Então, existem duas mulheres
com que ideias, cruzam, né? Se cruzam aí, né? se cruzam, e a Flávia namora o grande amor da Simone, que Eita. a Simone ficou durante muitos anos ao lado do Marcos. Eles se conheceram na escola. O Marcos, quando entrou na escola, ele era o único aluno negro, então existe algo ali no momento que ele entra, e aquele preconceito dos alunos de estar vendo aquele menino preto entrar naquela escola, como ele ousa fazer isso, e a Simone Aham. vai ferozmente ali defender aquele rapaz, aquele garoto jovem ali. Então, a partir dessa história, eles iniciam uma amizade, e dessa amizade vai para um relacionamento. Mas a Simone, ela tem esse problema sério de... Não acreditar nas pessoas. Exato. E por mais que a relação das duas sejam de amor, de cumplicidade, não deixa de ser complexa a relação da Uhum. Simone e da Flávia, porque a Flávia está com um grande amor da Simone, só que a gente não sabe até que ponto a Simone vai aguentar ver os dois juntos ali na vida, entendeu? Eita, 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 a coisa vai complicar. Ou seja, e no livro você disse, obviamente, o spoiler já foi dado, maravilhoso, acho que super interessante. E no livro você vai desenrolando justamente essa relação entre as duas. Não é nem acho que se uma vai conseguir, se outra não vai conseguir. Você vai trabalhando esse conflito, vai, entre as duas amigas. O foco da história é a Simone e a Flávia. Claro que você tem grandes outros personagens Tá, tá, que tá, faz tá. toda essa história acontecer, né? Mas o grande foco dessa história é Simone e Flávia, e de como elas lidam com esses traumas que elas sofreram, e como elas chegaram no ponto onde eu já inicio o livro, no acidente, e aí dali a gente vai entendendo por que aconteceu aquele acidente, entendeu? E você coloca as duas num ponto onde elas não podem fugir da conversa, né? Ou seja, elas estão presas num carro por causa do acidente e tal. Depois vocês vão ler o livro, aí vocês vão descobrir como que rolou o acidente, como que elas estão lá. Mas assim, elas estão num ponto que elas não têm o que fazer a não ser conversar, a não ser se entender, né? Elas estão num ponto onde elas ou se entendem ou não se entendem. Não tem aonde correr, não tem uma segunda opção. E é a partir desse momento que vem todo o enredo da história. Assim, eu acho que é o Legal. embate das duas ali. Não tem como fugir do embate que elas deixaram de ter há muito tempo na vida. Apesar de serem grandes amigas, nunca tiveram essa conversa, né? Aquela coisa de, apesar dos pesares, a gente nunca Exato, chegou nesse ponto, né? exato. Nossa, fantástico, fantástico, fantástico. Mesma coisa, Vinícius. Claro que todo autor escreve o livro em primeiríssimo lugar para si mesmo. E está corretíssimo, é exatamente isso que tem que ser. Se você não escrever para você, você não vai conseguir nunca agradar mais ninguém. É. Mas, você vê esse livro na mão de que tipo de pessoa? Qual faixa? Você escreveu esse livro para mulheres, para meninas, para casais? Para quem você vê lendo o teu livro? Eu escrevi, me fizeram essa pergunta também, e Tentei eu ser original, caramba. Poxa vida, não estou conseguindo. não, eu escrevi para pessoas, assim. Eu Tá? escrevi porque eu gostaria muito que algum significado para alguém que fosse ler essa história visse a importância do que está sendo falado ali naquele livro, Tá, assim, sabe? Dos tá. assuntos que são abordados. Claro que eu adoraria que as mulheres lessem, os homens também eu convido à leitura, eu convido a ver mais de perto tudo que essas duas passaram. Eu falo que a Flávia e a Simone são sobreviventes, e eu espero que elas deem Que legal. vozes para as outras vítimas e as outras pessoas que passaram pelo que ela passou, assim, sabe?
Tá, nossa, fantástico, fantástico. E o que é muito legal, Vinícius, é o seguinte: ah, as pessoas, os escritores, cada um tem seu estilo de escrita. Uns Uhum. escrevem com mais detalhes, criando a cena na mente do leitor, outros deixam um pouco mais solto. Esse teu estilo, a história em si, a trama em si, você não precisa disso, né? Você não precisa criar grandes cenários, porque você vai entrando muito mais no psicológico dos personagens. Se ela está vestida de azul, de vermelho, é um detalhe, né? Bobeando é um detalhe da história. É, eu é bem isso que você falou, assim, né? Nesse primeiro livro eu não caracterizo muito como a personagem está vestida, em alguns momentos só eu cito algumas Normal, coisas, normal. mas o foco para mim é a história, é o que as duas estão vivendo, que eu acho que essa questão é muito mais interessante do Tá? que uma roupa ou a forma com que a personagem está com o cabelo, está amarrado, está solto, assim. E você enxergar, você olhar por esse lado, de acompanhar realmente, como se você estivesse olhando pelo olho da fechadura, aqueles momentos que aquelas personagens estão vivendo, assim, é muito mais interessante. Quer dizer, ou seja, ele é um livro muito mais para ser sentido do que para ser Exato. visualizado. Porque tem literatura que é para Ex ser visualizada, você visualiza o castelo, a mansão, as roupas. O teu livro não, ele é muito, ele é muito mais interior, né? ele é para sentir, tanto é que eu coloquei os leitores, as pessoas que forem adquirir o livro, eu coloquei um QR Code logo na Olha primeira só. página, com 5 músicas, Que legal, cara, em que um legal isso. é, então, assim, em um determinado momento, a personagem X fala e lembra da música, e aí você tem a opção de se aprofundar mais nessa história, Tá. de ir ali na playlist, colocar a música que a personagem está citando ou falando, a música que está rolando dentro da casa, e você, dessa forma, vai tendo aprofundamento. Eu gostaria que as pessoas Isso aprofunda, né? sentissem o livro. Isso vai criando o ambiente do que você quer que a pessoa sinta. É, Nossa, muito legal isso, muito legal, muito legal isso. Nossa, algo que é legal esse cruzamento de mídias para criar o sentido que você quer dar, né? Porque quando você vai, novamente falando disso, quando você visualiza a cena, ok, cada um visualiza a mansão de uma forma, o vestido de uma forma, mas você precisa que o leitor sinta exatamente aquilo que você está querendo passar. Ou seja, você não dá chance de, na hora dele estar lendo o livro, ele está escutando um sambinha. Não, não é para ele escutar sambinha. Ele escutar a música que você quer que ele escute. é exatamente isso, assim. Tanto é que quando eu escrevo, eu sempre estou com os meus fones de ouvidos, com a Aham. música dando e eu estou escrevendo. Foi a partir desse meu mecanismo que eu tenho para poder escrever, eu achei interessante. Então, num determinado momento, eu estava desenvolvendo a história, e aí eu falei, essa música encaixa aqui nesse momento. Porque eu, no momento que eu estava escrevendo, eu senti algo nesse momento Uhum. que eu estava desenvolvendo aquela cena. Então, eu pego essas músicas, eu sou muito de sentir. Então, o que eu senti, se bateu no meu coração, eu acho que pode bater no coração de uma outra pessoa no momento que ele estiver lendo. E se der a oportunidade de escutar, eu acho que vai ser algo muito valioso e algo muito profundo para as pessoas que estão ali Também, lendo não, o livro. eu acho que vale a pena sem dúvida alguma. Agora me diz uma coisa, meu caríssimo, é teu livro, tá lançado, foi teu primeiro livro, né? Esse é teu primeiro livro. Como é que tá essa cabeça agora? Já tá pensando no segundo, no terceiro, o que que vem por aí? Vai ser na mesma linha ou não? Cansou, agora quer mudar, quer fazer romance erótico agora, sei lá. Na realidade, o meu segundo livro eu já finalizei, tá na Que editora, legal. que está na editora Perecim, que é a editora que fez o meu primeiro livro e vai fazer o meu segundo livro. Está nos primórdios ainda, vai começar a parte da revisão do segundo.
E eu já estou na metade para o final do terceiro livro, assim, eu não paro. Ou seja, você realmente escutou o teu psicólogo, já que é para escrever, vou escrever mesmo. Não quero mais saber de nada na vida. Se é para escrever, vamos escrever. Eu quero colocar todas essas ideias. Eu até falo assim, né? Na realidade, eu não demorei um mês para escrever A Garota da Ponte. Foram 40 anos para desenvolver essa história, né? De tantas coisas que eu já vi, já li. Eu sou uma pessoa apaixonada por séries, por filmes, então eu descobri que minha vida, eu sempre fui um exímio estudante, né? Porque você vai vendo histórias, você vai vendo o tempo todo, e de alguma forma, alguns fragmentos de tudo que você já viu, você vai colocando no papel e você vai desenvolvendo as suas histórias. Não, é por aí mesmo. Não, eu acho que está perfeito. E sem dúvida alguma, escrever é uma forma de terapia. Assim como ler é uma terapia, escrever é uma terapia. E se você consegue fazer com que essa terapia se torne uma atividade, melhor ainda. Ou seja, você começa a descobrir coisas dentro de você que são colocáveis no papel, se é que existe essa forma, que você pode colocar no papel e que vão fazer sentido. E você falou, foi muito certo, assim, é muito terapêutico escrever, assim. A partir do momento que eu comecei a colocar essas ideias, essas histórias, esses personagens, e eu digo que muitas vezes eu tenho debates com esses personagens, eu me sinto... Que legal. Eu me sinto como um instrumento. Eu falo, parece uma conversa de maluco, mas é assim, no momento que eu estou escrevendo, que eu estou desenvolvendo a história, eu questiono demais os personagens. Eu pergunto, por que você quer que eu escreva você dessa forma, pelo amor de Deus, assim? E eles simplesmente falam, me escreva assim, cara, pelo amor, eu que estou te pedindo, me escreva. Então, no momento que eu vejo, assim, o capítulo já aconteceu, já desenvolveu, e aí eu sinto que os personagens, é muito doido, eu sei, mas eu sinto que os personagens acho ficam ótimo, felizes. acho maravilhoso. Com o que eu coloquei ali. Então, é uma troca muito interessante, assim, que acontece nesse momento. Então, alguns problemas às vezes podem acontecer na nossa vida, mas você fala, tudo bem, eu estou escrevendo, eu estou feliz, está tudo certo, assim, sabe? Eu estou cercado de personagens, eu estou cercado de histórias, assim, e você nunca se sente só quando você está nesse seu processo, assim. Que o meu processo é diário, são todos os dias, de manhã até a tarde escrevendo, assim. Então, eu me sinto muito privilegiado, mesmo morando de frente para a praia, eu não sinto falta de estar ali na praia, porque eu estou muito bem acompanhado, escrevendo com os meus personagens, com as histórias incríveis que eu estou desenvolvendo, assim. Leva teu personagem pra praia com você, o importante é leva ele junto pra praia. Pode ser que eu dou uma volta com ele lá na praia. Agora pra gente fechar a loucura, e é uma loucura deliciosa, a qual eu indico que todos tenham, algum personagem já virou para você quando você fechou o capítulo, olhou e falou, não é nada disso? Não era isso que eu queria ter feito? Aconteceu no terceiro livro. Olha só, aconteceu no doido. Hã? Eu falo que é tudo doido. A gente é tudo doido, cara. Não tem como. Aconteceu no terceiro. Eu já tinha finalizado o prólogo da história e comecei a desenvolver a história, assim. E eu... Sabe quando o prólogo estava muito bom, mas a personagem em si falava assim, não quero. Não quero. Você pode ir lá. Você pode ir lá e refaça o que você escreveu. Deixe esse prólogo para alguma parte do livro, mas o prólogo tem que ser outro. Então, eu entendi o que seria o prólogo, o começo do terceiro livro,
escrevi, no momento que eu escrevi, eu senti uma paz. É como se ela tivesse falado, ok, agora você pode seguir daí. Muito obrigada. Eu falei, de nada, viu? Foi mais ou menos isso Vou que te, aconteceu. vou te indicar uns terreiros que eu conheço aí na Bahia, porque esse negócio aí precisa de uns. É quase espiritual esse negócio. Mas é É, mesmo. Mas é assim que funciona, cara. É exatamente assim que funciona. é muito doido. É muito Mas eu doido. falo para alguém, a pessoa vai me olhar e falar, tadinho, gente. Tá viajando, Não, não sabe? não, eu acho o seguinte: você conseguiu chegar num ponto. Pô, você tem um livro, cara. O segundo está na editora, o terceiro você está escrevendo, mas você tem, na mão você tem um livro. Você conseguiu chegar num ponto que eu conheço autores que têm 10, 20 livros e ainda não conseguiram chegar nessa relação com os personagens. Que Ah, escrevem colocando histórias, escrevem até muito bem, eu recomendo a leitura deles, mas não conseguem entrar numa relação com personagens, sabe, com essa intensidade que você já está vivendo. Isso é muito positivo. Isso é muito positivo. eu fico feliz, porque essa relação, assim, tão próxima, existe desde o primeiro livro, assim. Uhum, Eu lembro que no primeiro livro, e cada livro você tem um sentimento diferente, né? sim. Eu lembro que eu estava escrevendo o primeiro livro e muitas vezes eu levantava à noite, vinha aqui para a cozinha, respirar, e eu tinha aquela sensação de as pessoas precisam conhecer essas duas personagens. Eu tinha uma questão de ansiedade no meu peito em relação a essas duas personagens que eu estava desenvolvendo. O segundo livro já foi um outro tipo de Uhum. sentimento. Esse terceiro está sendo também bem diferente. Claro, são histórias diferentes, são personagens diferentes, vivências, enfim, diferentes. Mas eu acho muito gratificante, assim, você sentir essas coisas no momento que você está desenvolvendo essas Tá. histórias, assim. E como você escreve, você sente. Então, no momento que você sente algo bater no seu coração, você fala, eu estou indo para o caminho certo, assim, sabe? Eu vou muito da intuição do que eu estou sentindo ali no momento que eu estou desenvolvendo as histórias. Não, e é muito legal. Quem tem muito isso, e você falou que você gosta muito de seriados, de filmes, quem tem muito disso são roteiristas de seriados. Tanto que de vez em quando você Né? vê, né, aquela coisa, nossa, o seriado já está na sua 13ª temporada, 15ª temporada. É que o roteirista está lá, a relação do roteirista com aquele ou com aqueles personagens é tão grande que ele vai escrevendo, ele vai escrevendo, ele vai escrevendo e vai. Tem uns que se perdem, né? Tem uns que você vê a terceira temporada de séries, aí você fala, meu Deus, não precisava disso. Mas quando tem essa coisa, você vê que o personagem volta, entendeu? Ele quer mais, ele quer desvendar um novo mistério, ele quer colocar um outro lado. Quer dizer, o próprio personagem acaba entrando na vida do autor e exigindo Uhum. novas criações. Cara, aí a loucura é completa, aí esquece, aí começa a tomar Gardenal vencido, porque não tem mais jeito. Né? Aí já É uma não tem loucura. mais jeito. É uma loucura. Tanto é que eu tô na metade já para o final do terceiro e personagens para uma quarta história já estão na minha cabeça querendo entrar, falando, gente, vamos finalizar isso aqui porque eu quero começar aqui, hein? E Então logo, eu tô logo você vai ver como vai ter personagem que vai querer voltar. De repente, as meninas do primeiro livro, uma delas quer voltar, interagir com o do terceiro, você fala, para com essa coisa. Oh, então, tá aí, estou mandando na minha vida. eu gostaria muito de voltar com as duas um dia. Eu tenho a história ali é muito abrangente, assim. Eu acho que teria possibilidades de uma continuação. Vamos ver como vai ser, entendeu? Vamos deixar para elas, vamos deixar para elas. É, deixa Ah, Vinícius, me diga uma coisa: onde que as pessoas conseguem encontrar o Garota na Ponte? o livro A Garota da Ponte, Entre Segredos e Mentiras, ele vai estar disponível nos sites, nas plataformas digitais, ele também vai estar na Amazon, Tá? na livraria da editora Perecim, que fica lá em Juiz de Fora, tem uma cafeteria e os livros também são vendidos ali. Você vai poder encontrar. O livro ele vai estar também disponível em 66 países, então quem for de Que fora, quiser legal, que comprar, legal. ele está disponível em 66 países. Então, as plataformas digitais, o link também da Amazon,
e na livraria Perecim, lá em Juiz de Fora. Legal. E quem quiser conhecer um pouco mais sobre essa mente maravilhosa do Vinícius Monfrinato, quiser bater um papo contigo sobre personagens, onde que te encontra nesse mundão sem porteira? As pessoas, elas podem me encontrar no meu Instagram, que é Vinícius Monfrinato, e eu estou ali à disposição para receber as pessoas. Se quiser falar, cara, eu te achei meio doido no Café Cultural, mas eu tô aqui, entendeu? Eu só Ótimo. estou... Ou então, né? Ou então quiser dar um pulinho em Santa Cruz de Cabral, aí na Bahia, para curtir um pouquinho da praia, né? Também aí fica melhor ainda, né? É uma loucura, porque eu sou paulista, né? Aí fica maravilha, né? Na realidade, eu sou paulista, eu vivi a minha vida toda em São Paulo, mas eu precisei desse meu momento, eu precisei me afastar de todos e todos para poder me encontrar, eu precisei passar por esse processo de encontro muito pessoal, muito íntimo meu, e vamos ver agora, o futuro a Deus pertence. Por enquanto, eu estou aqui em Santa Cruz Cabralha, aqui na Bahia, que fica 22 quilômetros de Porto Seguro, mas quem sabe um dia eu volto para São Paulo. O importante é que esteja onde você estiver, continuar escrevendo. Exato. Vinícius, por aí. Vinícius, eu quero te agradecer demais, te parabenizar por essa tua mente, parabéns pelo livro, pelos livros, continue escrevendo, e assim que soltar o segundo, volta aqui no café, soltando o terceiro, volta no café, vamos conversar mais e mostrar para o povo esses teus novos personagens que estão tomando conta dessa cabeça. Estão dominando, na realidade, minha mente, assim, eu não consigo fazer mais nada, não preciso pensar neles. Mas obrigado, volta, viu? Volta aqui para a gente conversar. Obrigado mesmo. Eu vou adorar voltar. Que maravilha. Muito obrigado. E a você que assistiu mais essa edição aqui do Café Cultural, meu sempre abraço. Logo, logo a gente volta com mais uma conversa tão gostosa como essa com o Vinícius. Tchau, meu amigo. Um abraço. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.